Já vai. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma programação do Projeto Restaura. Hoje nós teremos uma palestra com a psicóloga Patrícia. A palestra chama-se Comunicação Efetiva, como lidar com crianças e adolescentes. Bem, nós estamos na campanha A Linguagem da Girafa, 13ª campanha do Projeto Restaura. Nós temos essas duas figurinhas aqui representando, né? São os personagens da comunicação não violenta, a linguagem do chacal, a linguagem da girafa, que é uma linguagem cheia de amor, compaixão, compassiva. E dentro dessa preocupação com o projeto, com as famílias, de estar ajudando, sendo um apoio na vida das famílias, o projeto, né, com essa preocupação, convidou a Patrícia para estar fazendo essa palestra para nós termos um apoio, termos uma ajuda, né? Então, sejam todos bem-vindos. Vamos orar? Querido e amado Deus, nós te rendemos graças, Senhor, pelas nossas vidas, pelas bênçãos derramadas, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Muitas vezes não olhamos, não focamos para as bênçãos e sim para os problemas, mas quando nós olhamos para Ti, ó Deus, não tem como não sermos gratos, porque Tu és um Deus de misericórdia, um Deus de graça, Deus de amor, Deus de perdão. Então, muito obrigada.
Neste momento, Senhor, nós colocamos cada família aqui representada e as que ainda vão assistir em outros momentos, colocamos diante do seu altar, Senhor. E que tudo que a Patrícia venha falar aqui hoje, Senhor, que nós possamos colocar no nosso dia a dia. Pedimos uma bênção especial sobre a Patrícia, sobre tudo que ela vai falar. Use-a, Senhor. Põe palavras na boca dela, habilite ela para estar ajudando a gente. Perdoa os nossos pecados, Senhor, limpa o nosso coração. Neste momento, nós convidamos o Espírito Santo para se fazer presente nesta reunião e que nós possamos, Senhor, guardar cada palavra que vamos aprender aqui hoje. E que nós possamos viver, Senhor, também a sua palavra. Isso é o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Restaura, Senhor, as nossas vidas, a nossa visão, o nosso desejo de cada dia estarmos fazendo melhor, o nosso viver seja melhor. Restaura os nossos planos. Bem, eu vou apresentar para vocês a nossa querida palestrante. Ela foi mais um anjo enviado por Deus para o Projeto Restaura. Ela assistiu uma programação e ela deixou uma mensagem linda, que eu chego a me arrepiar quando eu lembro, porque foi algo mesmo assim, divino. E ela disse assim que sentiu no coração o desejo de estar colaborando com o Projeto Restaura. Então, assim, é a primeira participação dela como palestrante, como aparecer para nós, mas ela já começou a nos ajudar, ela já está atendendo, fazendo alguns atendimentos para o projeto. Então, eu vou falar um pouquinho dela. Ela é brasileira, do Rio de Janeiro. Ela é casada há 10 anos com o Ivo Ivailo Pedrov. Tem um casal de filhos, a Angelina, de 6 anos, e o Eliel, de 3 anos. O marido dela também é psicólogo, e eles se conheceram na Igreja Adventista Central. Patrícia, seja bem-vinda, que Deus te abençoe imensamente, que Ele te use como canal de bênção, fique à vontade. Agora eu vou fazer 2 perguntas para você. Há quanto tempo você trabalha nessa área sua? Boa noite a todas. Para mim é um prazer estar aqui, né? Espero que todas estejam se sentindo à vontade. E, assim, aqui é o nosso espaço, né? Um espaço de reflexão. Então, se sintam confortáveis que a gente vai fazer uma boa reflexão
Mas respondendo a pergunta, eu já trabalho, tem mais de 10 anos, tem 12 anos que eu exerço a minha profissão como psicóloga, especialmente psicóloga educacional. Trabalhei, assim, 3 anos no Brasil numa escola bilíngue, como psicóloga educacional. Aí, assim que eu cheguei aqui em Londres, também trabalhei em 2 escolas assim, para crianças com necessidades especiais. Aí tive minha filha, parei um pouco de trabalhar e fiquei trabalhando em casa mesmo. E agora retornei para o trabalho, tanto em casa quanto na escola. Então, assim, minha rotina está sendo assim, trabalhar na escola de manhã até 3 horas, né? E depois a gente para, né? Termina a escola, atende, faz atendimentos e cuida da família. Puxado! Me diz uma coisa, o que mais te fascina dentro da tua profissão? O que mais te encanta, vamos dizer assim? Então, desde que eu escolhi, né, ser psicóloga, é essa paixão de poder ajudar as pessoas, de fazer com que elas, né, tirem de si o seu melhor, para elas terem assim, qualidade de vida, todos esses aspectos, né, que a gente sabe que é importante, né, para a pessoa, para que ela possa ser digna, né, para que ela possa ter uma vida plena. Então, isso que me fascina, assim, poder ser um canal, assim, que possa ajudar a pessoa seguir o caminho de acordo com os planos de Deus para a vida da pessoa. Ah, que bom. Então, né, aproveitando esse fascínio seu, seja um canal para nós, e nós estamos aqui para te ouvir, a palavra é com você. Obrigada, Miriam. Então, agradeço a Miriam o convite mais uma vez. Assim, para mim é um pouco novo esse espaço, né, de falar com o computador. Eu gosto muito de falar olho a olho, né, com a psicóloga. Então, assim, não consigo ver muitas de vocês, mas se sintam à vontade. A gente vai fazer uma reflexão e vai conversar sobre o nosso tema. Eu vou partilhar aqui a tela do PowerPoint. Eu acabei de fazer essa apresentação. E essa apresentação está faltando alguns acentos e tal, porque foi agora que eu terminei, então eu não consegui fazer todas as correções, mas espero que seja uma boa ilustração para vocês. Então, deixa eu colocar aqui a minha tela do PowerPoint. Aqui. Apresentando. Oh. Só um minuto. Isso, essa tela. Então, a nossa palestra, né, é mais uma, eu vou falar que é mais uma reflexão, né, porque a gente vai falar sobre comunicação efetiva, como lidar com crianças e adolescentes. Mas, como, né, o lidar vem um pouco depois de toda uma questão, né, que envolve a nossa vida, a forma como a gente comunica, a forma como que a gente lida, né, com os nossos filhos. Então, assim, o que que a gente pode pensar um pouco antes nesse contexto da comunicação, né? Como é a forma que você se comunica em casa com seu filho? Como que a sua família se comunica? Por exemplo, a ideia da nossa reflexão hoje vai ser falar um pouquinho, né, dessa origem dos nossos comportamentos comportamentais, vou contextualizar um pouco a questão da família, a questão de ser pai e mãe, e assim a gente vai entrar nessa questão da comunicação efetiva, né? O que significa o mundo infantil, o mundo do adolescente, né? E aí pensando como que a gente vai resolver essas questões com as crianças e adolescentes. Vocês estão conseguindo ver bem a minha tela? Deixa eu só ver aqui a forma que eu Sim. estou. Isso. Então, vocês já chegaram a pensar como é que você se comunica com seus filhos? Você já chegou a pensar assim, como que sua família se comunica? Por exemplo, a gente sabe, né, que cada família tem sua forma específica de comunicar e que essa comunicação está muito relacionada com a forma com que nós aprendemos, né, nas nossas experiências, através da nossa família.
tem a ver com a cultura. Por exemplo, os brasileiros se comunicam diferente dos ingleses, se comunicam diferente dos italianos, dos japoneses. Então, assim, como a gente construiu essa forma de comunicar tem a ver com nossos valores, com nossa história de vida, com nossas experiências, né? Todas as nossas crenças, né? Sejam religiosas, né? Nossos valores. Então, assim, a gente entender um pouquinho a origem desse comportamento, dessa nossa forma de comunicar, vai nos dar um pouquinho dessa, vamos dizer assim, desse clue, que vamos dizer assim, dessa ideia de como que a gente está se comunicando com os nossos filhos. Então, por exemplo, assim que eu entrei na faculdade, né, já tem mais ou menos, já tem 20 anos atrás, quando eu comecei a faculdade, várias pessoas, né, naquela época, alguns estudiosos estavam discutindo sobre novas formas de se comunicar com as crianças. Aí alguns falavam assim, não pode bater, né? Outros falam, não, pode bater sim, porque como é que você vai educar e corrigir uma criança? O que está certo, o que está errado? Pode gritar, não pode gritar? E aí, o que acontece? Muitos, até dentro da igreja, estavam polemizando. Né, a Bíblia fala que pode bater, né, de acordo com o provérbio. Será que é isso mesmo? Será que a gente, às vezes, né, não consegue entender bem o texto, interpretar bem aquele texto? E aí, assim, se você vem de uma família que é uma família mais autoritária, uma família mais rígida, provavelmente você tenha mais dificuldade de se expressar, de colocar suas opiniões, com medo de ser reprimido, com medo de alguém te criticar. Então, e se você, por exemplo, for de uma família um pouquinho mais liberal, né, que estimula a criança, que estimula os seus filhos a falarem, a dar sua opinião, você provavelmente é um adulto hoje, né, que não tem dificuldade de se expressar, que sabe conversar com seus filhos, que às vezes não tem problema em falar diante do público. Mas, por exemplo, se você vem de uma família controladora, autoritária, talvez hoje, como adulto, né, você tenha mais dificuldade até mesmo de expressar seus sentimentos, porque talvez na sua família aquele sentimento, né, fosse reprimido. Não pode pensar dessa forma, você não pode fazer isso ou aquilo. Então, assim, quando a gente entende um pouquinho desse nosso background, dessa nossa origem, a gente consegue entender a forma como nós nos expressamos, como nos comunicamos, como nós reagimos. Então, isso é importante. E para pensar um pouquinho nessa comunicação, eu vou colocar aqui uma tabela, né? A gente vai fazer uma reflexão e vocês... Deixa eu ver se é a próxima. Isso. E aí, a ideia né? A gente vai pensar um pouquinho, né, nessa nossa geração, né? Na geração que nós estamos vivendo, né? A forma que nós comunicamos e a forma como os nossos avós, né, se comunicaram. Então, a ideia é você refletir um pouquinho. Se você... Vou colocar aqui a próxima. Que é isso. Se você já praticou esses tipos de conduta na sua casa, ou se algumas dessas condutas foram praticadas por seus pais na sua infância. Então, olha só, tem uma listinha aqui, né, de várias práticas. Dê uma olhadinha de forma rápida, vou dar assim uns 2 minutinhos, para você tentar numerar algumas, né, dessas formas praticadas, se isso já aconteceu na sua casa, ou se você já vivenciou isso. Então, né, olhando rapidamente, 2 minutinhos, tenta numerar aí, 5, 4, 2, nenhuma. Vocês querem que eu leia algumas ou vocês conseguem ler? Eu acho que é melhor a gente ler. Então, por exemplo, né? Gritar. Você já gritou com seus filhos?
Você já se fechou? Você já bateu, deu palmadas? Você já se comparou? Ou seus pais já te compararam muito? Você já exigiu demais? Você já tentou ameaçar seu filho, criticar, discriminar, culpar a criança por problemas dos adultos, ignorar, não respeitar seu tempo, subornar, prometer e não cumprir, corrigir, ignorando suas emoções. Então, excluir ou forçar a comer, isolar. E aí, 2 minutinhos, vocês conseguiram mais ou menos ver se essas práticas já foram, se estiveram presentes na vida de vocês? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui vocês, que eu estou tentando mudar aqui a visão, para ver se tem alguém aí que vai me falar. O combinado vai ser assim, só levantar a mão, né? Positivo ou negativo, sim e não. Então, só olhando aqui no meu computador, vocês estão me vendo, não? Se bem que não tem muitos com a câmera aberta, né? Então, nem tem como interagir muito. Não tem muitas, então nem dá para perguntar. Mas assim, gente, por exemplo, na minha família, o meu pai nunca me bateu, ele não batia nos seus filhos. Né? Somos 4, nós somos 2 casais, né? Tenho uma irmã e 2 irmãos. E assim, meu pai nunca bateu nos filhos, só o olhar dele era fulminante. Né? Quando ele falava, ele nem precisava falar, ele só olhava alguma coisa que ele discordava e a gente, né, parava imediatamente. E ao contrário do meu pai, a minha mãe já me bateu muitas vezes, né? Já gritou muitas vezes comigo, já me ameaçou, né? Então, apanhei bastante da minha mãe. E assim, ela costumava gritar mesmo, impor as suas ordens. Minha mãe é um pouco autoritária. E assim, pensando nessa minha história, né, eu tenho um pouco essa tendência, muitas vezes, de tentar impor, né, a minha vontade para os meus filhos. Né? Quantas vezes eu realmente já perdi a paciência, já gritei, já exigi faça isso, coma dessa forma. Então, assim, quando a gente começa a estudar, né, quando a gente começa a entender um pouco, né, o que se passa na cabeça da criança, as suas fases de desenvolvimento, o que se passa na cabeça do adolescente, a gente começa a pensar em novas formas, né, de ser e de agir que vão constratar e vão desafiar os nossos próprios valores e entendimentos. Né, tentando, vamos dizer assim, quebrar esse ciclo que se repete de uma geração a outra, porque se baseia, né, nessa carga. Muitas vezes, né, a gente não quer repetir alguma ação, mas a gente repete, porque é tão forte, é tão intrínseco essa modelagem que acontece com a gente, que mesmo a gente não querendo, a gente às vezes repete as mesmas ações, né, negativas que a gente não gostaria. Então, assim, quando a gente começa a estudar, a gente percebe que muitas coisas a gente precisa, né, mudar e quebrar, né, alguns paradigmas. Então, voltando aqui, né, para a nossa apresentação, a ideia não é a gente se sentir culpado ou diminuído por algumas ações e comportamentos que nós tenhamos, mas a ideia é a gente refletir sobre isso e pensar em novas estratégias que a gente possa usar que não seja aquelas herdadas, né, da nossa família, que já está, né? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, né, de como que as teorias, né, têm mudado, os avanços, as pesquisas, provando que várias coisas do que a gente fazia, né, que os nossos avós faziam, não são mais adequadas hoje.
mas o mais importante é entender o porquê, né? E como que a gente pode aplicar isso nas nossas vidas. Então, por exemplo, eu não vou polemizar aqui, mas isso cria um conflito muito grande nas famílias. Por exemplo, quando o pai acha que pode bater no filho e a mãe acha que não deve bater no filho. Quando o pai acha que tem que ser autoritário e gritar com o filho, e a mãe ou a avó já discordam disso. Então, isso traz conflitos até na hora de você ter uma coerência de educar o seu filho. Então, assim, ser pais... Deixa eu tirar. Deixa eu colocar para apresentar. Isso. A gente precisa, muitas vezes, estudar mesmo para a gente ser pais e mães. Por quê? Porque o que os estudos mostram que tem toda uma nova abordagem recente, de 30 anos para cá. Como eu falei, né? Quando eu entrei na faculdade, as coisas eram tão questionáveis que até, por exemplo, minha mãe falava assim, que absurdo, né? Agora não poder bater na criança. Então, o que a gente percebe, né? Só lembrando, né, dentro desse contexto, que na convivência, eu vou ler esse pedacinho aqui para vocês, que na convivência, né, entre seus membros, a família vai construindo modos de se relacionar que, ao serem repetidos ao longo do tempo, acabam se transformando em padrões presentes nos comportamentos de seus membros e transmitidos através de geração. Ou seja, a maneira de se comunicar, de expressar afetos, lidar com emoções, enfrentar conflitos, estabelecer hierarquias, regras, exercer autoridade e se comportar diante delas são padrões que caracterizam a organização a estrutura e o funcionamento familiar. No final, depois eu posso trazer as referências, e se alguém tiver perguntas também, eu vou poder também estar tirando algumas dúvidas. Então, assim, continuando, quando a gente pensa na situação de hoje, né, na realidade de hoje como os pais, né, eu estava comentando com a Miriam no começo o quanto que a tarefa de ser pai não é fácil, né? Nessa apresentação que eu mostrei, né? Nós precisamos entender que essa ideia de educar apenas por instinto, né, não funciona. A gente precisa investir, sim, no nosso conhecimento, entender como que a criança, né, funciona, quais são as fases desse desenvolvimento, tanto da criança quanto do adolescente. E aí, quando a gente começa a entender, fica mais fácil, né, de lidar e entender por que a criança faz o que ela está fazendo. Então, como eu falei, né, com a Miriam no início, né, o nosso dia a dia, né, principalmente para quem tem crianças pequenas, acaba sendo bem assim ativo, né, sem parar, né? Você tem o seu trabalho, como eu falei, eu trabalho de 8h30 até às 3 numa escola, chego e aí tem, né, clientes, depois tem toda a responsabilidade que a gente tem que deixar tudo preparado de um dia para outro, e muitas vezes a gente se pega no momento de não ter tempo de se comunicar com os filhos, de ter esse tempo de qualidade. E ontem não, foi ontem de ontem, a Angelina, minha filha, que tem 6 anos, ela chegou para mim e falou assim, mãe, agora... Ela falou assim, a vida é uma festa, a vida sempre foi uma festa, mas agora a vida tem sido para você só trabalho e fotos. Aí eu fiquei pensando, o que será que a Angelina está querendo dizer com isso, né? Aí eu falei assim, mas por que, Angelina?
Ah, porque agora, quando você chega, você se tranca e fica trabalhando, você não está tendo mais tempo de brincar comigo como antes. Então, eu acho que. E aí ela falou assim, aí ela continuou falando, né? Aí eu acho que o trabalho, então, está sendo mais importante para você do que a gente. Olha que frase, né? Apenas de 2 dias atrás, ela falou. Eu falei assim, ela está sentindo a falta da mãe, né, que estava sempre presente, com tempo integral praticamente para ela, brincando, inventando as artes, inventando as brincadeiras e saindo. E agora que eu comecei a trabalhar, né, que eu voltei a trabalhar quando ela fez 6 anos, que comecei a trabalhar fora, e aí ela já sentiu essa diferença, né, do quanto que eu não estou tendo o tempo que ela tinha antes. E aí, nessa nossa realidade que os pais trabalham. E assim, eu dou graças a Deus porque eu tenho um marido que me ajuda em tudo, né? Nessa rotina, nessa organização. Mas muitas mães aqui presentes, pais, não, às vezes não tem ninguém, né? São mães solteiras ou não tem um marido por perto. Então, como que eles vão conseguir administrar, né? Toda essa necessidade, muitas vezes, que às vezes, né, são importantes de trabalhar e muitas vezes como equilibrar esse tempo, né, com as crianças para você ter uma conexão com a criança com as outras atividades. Então, a gente precisa realmente sabe, entender esse contexto e saber que, né, como nós humanos, né, nós temos nossas falhas, nós temos as nossas fraquezas, a gente se cansa, a gente se estressa, mas não fazer com que toda essa nossa realidade seja expressa na criança de forma negativa ou culpando-a. Então, por exemplo, com a Angelina, eu falei assim: Angelina, realmente, agora eu estou tendo menos tempo com você, mas vamos entender por quê, né? Porque você né, agora está com 6 anos, eu só voltei a trabalhar agora. E antes você tinha todo o tempo da mamãe, você continua sendo a pessoa, né, a minha filha mais importante para mim. E eu deixei de trabalhar um bom tempo porque você sabe que você é a minha prioridade. Então, cheguei com ela, tive essa conversa afetiva para ela entender um pouco dessa nossa realidade. E aí, a partir desse entendimento, ela conseguiu um pouquinho aceitar e um pouco se acalmar no sentido de que eu entendi qual era a necessidade dela, o que ela estava querendo dizer. Então, nesse processo de comunicação, a gente vai perceber o quanto é importante a gente se conectar com a criança. E pensando nessas novas formas, né, de comunicação, é, né, existem novas teorias que falam, né, de que existem melhores estratégias de você lidar com a criança. Para quê? Para buscar, junto com a criança, soluções, né, através de uma simples conversa. Então, qual é a sua postura, né, diante de qualquer conflito? É aquela postura autoritária que você às vezes aprendeu? É uma estrutura, né? É uma forma de agir muito liberal ou muito crítica? Isso a gente tem que começar a pensar em algumas mudanças. Então, o convite, né, que a gente vai fazer agora é pensar nessas novas formas, né, de se comunicar, né? A gente comete erros, né? Cometer erros é normal, né? Faz parte da nossa humanidade, mas o convite é a gente aprender, né, com os erros, né, a novas formas de que a gente possa melhorar. Então, uma das abordagens que tem, né, se fala da disciplina positiva. Não sei se vocês já ouviram falar dessa psicóloga, a Jane Nelson, que ela é bem, né, popular nessa área, né, porque
Na disciplina positiva, né, a correção, né, já não tem aquele significado, né, de punição, de castigo, né, que a gente estava convencionalmente acostumado. Mas a correção já envolve, né, você de forma respeitosa, né, envolver a criança na busca de soluções para os problemas, né, de uma forma mais amável, né, e efetiva de comunicação também. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, dessa disciplina positiva, né, eu acho que eu estou passando a transparência errada. As frases, né, que a Jane Nelson ela usa muito, tá por aí nas redes sociais, enfim, ela fala: de onde tiramos a absurda ideia de que para que as crianças se comportem, primeiro devemos fazê-las se sentir mal. As crianças estão mais motivadas a cooperar, aprender novas habilidades e dar afeto e respeito quando se sentem motivadas, conectadas e amadas. As crianças melhoram quando se sentem melhor. Uma das maneiras de se tornar um pai eficaz, ou melhor, um ser humano efetivo, é entender as percepções das outras pessoas e ser capaz de entrar em seu mundo. E ela também fala que o que fazemos não é tão importante como o fazemos. Como o fazemos, né? O que não é tão importante, mas o como é mais importante. E, assim, estamos acostumados a tratar de motivar as crianças para que melhorem, através de castigos, de sermões e outras formas de culpa, vergonha e dor. Mas o que não damos conta é de que isso tem um efeito direto em sua autoestima. E ela também fala, né, que o desafio da criação dos filhos consiste em encontrar um equilíbrio entre nutrir, proteger e guiar, por um lado, e permitir que seu filho explore, experimente, se torne uma pessoa independente e única, né, por outro lado. E assim, quando a gente, né, estuda, tem umas pesquisas que mostram claramente, né, que mesmo os pais tendo seus valores de amor, de respeito, de união, né, vários valores espirituais, uma das maiores dificuldades dos pais está em se comunicar de forma positiva com as crianças. A pesquisa mostra, né, que a forma autoritária ainda é a mais difícil de ser vencida, vamos dizer assim, né? Essas atitudes, né, autoritárias ainda é muito persistente nas nossas famílias, né? E aí há o que se perguntar, mas será que, né, os castigos não funcionam? Os castigos podem até funcionar, mas isso é a curto prazo, né? Há várias pesquisas, né, conseguem comprovar consequências negativas associadas ao emprego dos castigos, né? Por exemplo, como vocês estão vendo aí na tela, né? Gera uma série de respostas emocionais negativas em quem recebe, né? Medo, raiva, ansiedade, gera um modelo negativo de conduta, né? Que mais tarde, às vezes, as crianças começam a imitar, né? Você já viu aquelas crianças que pega assim um brinquedo, pega aquela boneca e fala assim: não pode, eu vou te bater, você vai ficar de castigo, copiando esses modelos negativos de conduta, né? Então, umas outras consequências que estão escritas aqui. Interfere na qualidade da relação entre o castigador, né, que geralmente é o pai, e o castigado, que geralmente é o filho, né, o qual acaba fazendo com que o castigado não queira ver nem pintado,
né, o castigador. Ah, não quero nem ver meu pai, porque eu sei que ele vai me castigar, porque eu falei uma coisa que ele não gostei, que ele não gostou, que eu fiz isso, fiz aquilo. Então, ele já meio que vai tentar se esconder, né, ou esconder as suas ações, não querer contar porque sabe que o pai vai criticá-lo, o pai vai brigar com ele, vai castigá-lo. Então, outra ideia aqui é que os castigos também podem produzir uma substituição da resposta. Isto é, que a conduta castigada seja substituída por outra, igualmente indesejável, com que não avançamos muito. Pode reforçar um comportamento mais negativo ainda da criança. E também pode produzir um incremento das respostas castigadas ou uma diminuição em outras, que sim são positivas. Por exemplo, né, eu trabalho na escola, tem lá os adolescentes, e, né, a linguagem que a escola tem é baseada assim, numa fala positiva, efetiva, mas muitas vezes alguns professores, né, acabam perdendo mesmo paciência, acabam gritando, acabam sendo muito duros e severos, não querem ali ouvir o que a criança tem a dizer, porque simplesmente aquela criança estava perturbando a aula inteira, mas ela tem uma necessidade afetiva e ela está querendo comunicar, e o professor simplesmente, porque perdeu a paciência, não deixa que aquela criança se comunique, né, aquela emoção, e aí ele pega e já dá uma consequência, né? A gente fala das consequências. E aí o que acontece? O resultado acaba sendo inverso, porque se ele tivesse parado para escutar aquela criança, aquele comportamento negativo cessaria, mas como ele não parou para escutar aquela criança, ele acabou reforçando mais esse comportamento negativo. Então, acaba tendo uma resposta, né, ao contrário daquilo que ele queria. Então, muitas vezes a gente também faz isso. Então, pensando nessa reflexão, né, como a gente pode melhorar essa comunicação para que ela seja efetiva, né, com os nossos filhos, nossos adolescentes, nossas crianças. Então, a comunicação efetiva, né, ela gera a possibilidade de nos conectarmos com as crianças de forma leve e profunda, pois ao mesmo tempo que ela é efetiva em influenciar no bem-estar dos pequenos, ela é afetiva, efetiva e afetiva, ao expressar algum tipo de emoção, como raiva, amor, tristeza e medo, sem perder a empatia, né, de me colocar ali no lugar do outro, né? Então, isso favorece um vínculo amigável, né, com a criança, refletindo na cooperação e parceria da criança no processo educativo. Então, uma das maneiras, por exemplo, da gente colocar essa comunicação efetiva e afetiva em prática, né, ao mesmo tempo, né, se colocando no lugar da criança e se comunicando de uma forma, né, em primeira pessoa, por exemplo, né, comunicando o nosso próprio sentimento, porque isso gera empatia na criança. A ideia é que a gente chama do I communication, né? E isso não só a gente pode praticar, né, com os filhos, nossos filhos, mas também nos nossos relacionamentos, com o nosso, né, cônjuges, enfim, como é que isso acontece, né? Ao invés de você, né, taxar aquela criança, criticar e julgar, né, e acaba falando nomes, você é um burro, você é um idiota, você não obedece, você está querendo provocar a sua mãe, você está querendo tirar do sério, todas essas, né, falas que às vezes permeiam, né, nas famílias,
A ideia é você tentar favorecer esse vínculo amigável de forma efetiva, essa comunicação mais afetiva também. Então, por exemplo, se sua criança fala, né, ou alguma coisa, faz uma birra, uma pirraça, não, ou está te atrapalhando, né? Por exemplo, às vezes, quando eu estou no telefone, meu outro filho, o Eliel, ele costuma a não querer que eu pegue o telefone para falar com ninguém, porque ele quer atenção, né? E aí eu entendo um pouco essa demanda dele. E aí ele só geralmente eu nunca estou com o telefone, mas, né, às vezes eu tenho as necessidades de estar com o telefone. E aí, quando alguém me liga, eu tenho que falar, enfim, ele vem para perto de mim e começa a cantar, a gritar, a fazer barulho, a começar a bater. Ele faz um barulho que aí eu falo, Eliel, calma, pode ficar em silêncio, porque eu estou, né, no telefone. Mas aí, no momento, né, que eu acabo e consigo ali meio que controlar a situação, eu chego e falo para ele, né, dos meus sentimentos. Eu falo assim, né? Olha, Eliel, eu me senti, né, um pouco triste, né, porque você, né, estava fazendo barulho ali com a mãe quando eu estava falando, e isso me impede de estar conseguindo comunicar, conversar com a criança, e isso acaba fazendo que eu tenha um tempo maior de conversa, tenho que me justificar, e aí eu não sinto confortável fazer isso. Então, quando eu explico os meus sentimentos para ele, que eu fiquei triste e que eu não cheguei lá e gritei com ele, falei para ele parar e tal, essa reação mais agressiva, ele já se compadece de mim e já pensa qual uma melhor forma de agir numa segunda oportunidade, até, né, que ele consiga se colocar mesmo no lugar do outro e tenha essa empatia. E aí, como eu venho fazendo isso, né, algumas vezes com ele, ele já entendeu e ele já não se comporta mais dessa forma. Né? E como que a gente consegue entender essa necessidade da criança, né? Que muitas vezes a gente precisa realmente assim repetir várias vezes a mesma fala, mas de forma, né, tranquila. Primeiro, né, começa com seu autocontrole. Qualquer maneira que você, né, de qualquer forma que você queira mudar vamos dizer assim, a resposta negativa daquele comportamento, daquela birra, né, daquele adolescente, o primeiro passo começa com você, da forma que você faz, vai ser a forma que ele vai estar aprendendo e repetindo, reproduzindo a forma de você reagir. Então, essa comunicação efetiva, né, começa com a sua própria consciência, né, como pais, né, o que eu tenho reproduzido. E aí, por exemplo, como a gente age, né, aqui tem algumas ideias, né, de como agir, então, nessa abordagem, né, quando a criança está fazendo birra, né, é muito importante validar o que a criança está sentindo. E quando muitas vezes a criança, por exemplo, ela grita, berra, os pais ficam, né, estão assim no shopping, num público, né? Ela simplesmente está expressando, né, uma frustração. E dependendo da fase da criança, ela não tem como entender esse processo, né, emocional, cerebral, ela não está ali naquela maturidade no sentido de que ela consiga expressar, né, de outra forma. Então, cabe a nós ajudar essa criança a desenvolver esse autocontrole. E aí, às vezes, os pais chegam para a criança e falam assim: ai, que coisa feia, não faça isso, não pode brigar com o amiguinho, isso é feio. Então, os pais acabam invalidando o sentimento da criança,
né? Mas, assim, a gente tem que perceber, entender que todo sentimento é válido. Seja ficar com raiva, ficar triste, ficar frustrado. Esses sentimentos que são negativos, eles são, sim, válidos. A gente tem que demonstrar que nós respeitamos os sentimentos das crianças, mesmo que eles sejam negativos. Mas a diferença é que a gente precisa ensinar a criança como expressar esses sentimentos, né, negativos de uma maneira mais eficaz, uma maneira mais eficiente, expressando, por exemplo, através das palavras, né? E a gente vai ver um pouquinho, que eu vou ter que pincelar aqui, né? Como que a gente pode ensinar a criança a se tranquilizar, né? Ajudar a criança, né, a desenvolver esse autocontrole. E aí, muitas vezes, a gente precisa, né, ter algumas estratégias. Será que eu estou, né, antes de acontecer esse escândalo no shopping, enfim, será que eu já meio que preparei a criança, já estabeleci as regras, já fiz os combinados? Né? E assim, eu já estou meio que ensinando, né, a criança, né, como que ela pode, regular ali suas emoções, né? Então, a gente também precisa ser muito coerente, né, com as nossas formas de agir, porque não adianta você querer falar para a criança, não grite, não berre, não faça isso, se você, na hora que acontece isso, você faz a mesma coisa. E a criança, ela não tem essa capacidade de regular suas emoções, ela precisa do outro para regular suas emoções. Então, você precisa atuar de forma assertiva também. Né? Se você quer que a criança, né, regule suas emoções, você primeiro tem que saber também se regular, se acalmar e saber, né, e ter estratégia mesmo de lidar tanto com as suas próprias emoções como a emoção da criança. Por exemplo, né, o meu filho, quando ele estava com 2 anos, ele queria algumas coisas que ele começava a chorar. Por exemplo, eu deixava a Angelina na escola e queria voltar e voltava para casa, eu tinha algumas coisas para fazer em casa. Ele não queria de jeito nenhum voltar para casa. Ele não queria nem deixar eu abrir a porta. E ele se esperneava, jogava no chão, chorava, fazia aquele escândalo. Aí eu ia lá, sentava, conversava com ele. Primeiro, na verdade, eu abraçava, e aí esperava ele se acalmar. E aí eu explicava para ele que eu entendia que ele queria ir para o parque, que ele queria brincar mais. Eu sempre gostei muito para o parque. Todo dia ele pede para ir no playground, mas que a gente podia fazer isso uma outra hora, porque naquele momento a mamãe tinha que fazer o almoço. E aí eu validava, né? Isso que é validar um sentimento das crianças. Eu entendo que você está frustrado porque você queria, né, estar brincando. Então, essa é uma forma, né, de agir com as crianças, né, ajudando a se tranquilizar. Mas, assim, se naquele momento que meu filho estava fazendo toda aquela pirraça, eu recriminasse, batesse, ameaçasse, que tipo de efeito, né, eu teria, né, de forma, né, mais negativa, né, como a gente já mencionou, como eu mostrei, né, de algumas pesquisas que mostram desses efeitos. Então, a gente precisa também ensinar, né, às crianças as consequências. As consequências, tanto boas quanto ruins. Né? Olha, se você, né, for para um lado, você vai ter esse tipo de consequência. Se você obedecer, você pode ter isso como benefício, você pode ter essas consequências. Mas, né, se você escolher esse outro lado, né, você vai ter essas outras consequências. Depois a gente pode dar um pouquinho mais de exemplos, mas como eu estou preocupada aqui com o horário, eu tenho algumas coisas para falar, eu vou correr aqui um pouquinho. Então, a gente tem que construir nossas orações também de forma positiva, entendendo as fases de desenvolvimento da criança, essa história, né?
de falar não para a criança o tempo todo. Não faça isso, né? Não jogue o livro, não jogue o brinquedo, não vai quebrar, não suba, né? Como que a gente pode melhorar essa comunicação? Né? Ao invés de estar falando, não quebre o brinquedo, por exemplo. Meu filho, você pode pegar o seu brinquedo e cuidar dele para ele não quebrar, porque depois você vai ter a oportunidade de brincar mais com o seu brinquedo. Então, assim, é tudo muito assim, como a gente age, reage, né? E, assim, pensando nessas fases de desenvolvimento da criança, a gente tem que entender como que é o processo assim, no cérebro do que ela é capaz de entender, né? De forma concreta ou de forma abstrata. Por isso que a gente precisa estudar, né? Porque isso vai ajudar os pais, né? Nós, a lidar com esses períodos, né? Do comportamento, que são fases que a criança passa, né? E que é muito, né, natural, faz parte desse processo, né, de crescimento, desenvolvimento e de amadurecimento, né? Então, como a gente falou, né, é através do seu exemplo, né, que a criança, que ela, né, conseguirá desenvolver ferramentas e recursos para lidar melhor com a frustração. Eu tenho uma tabela aqui, né, para quem depois posso passar, que fala mais ou menos como é que acontece esses estágios de desenvolvimento, né? O Jean Piaget, ele é clássico, né, explicando mais ou menos essas fases, né? Depois a gente pode explorar um pouquinho isso no final para quem quiser, mas como o tempo não permite agora, eu vou pular. E assim, né, existem várias técnicas que a gente até trabalha na terapia, né, trabalha com os alunos na escola e que são comprovadamente, né, eficazes. Aqui, com os meus filhos, contar até 5 resolve tudo. Só contar. E assim, o que é interessante é eu saber e eu perceber que quando eu conto até 5, eu estou dando tempo para eles, não só para eles, mas para mim também, para eu não perder a paciência. Então, é importante você ter essa consciência também assim do seu limite ali, sabe? Então, contar até 5, né? Já falei uma vez, já falei 2 vezes, né? Já expliquei, já dei opções. E aí, ok, então vamos contar até 5 para dar a oportunidade deles escolherem, né? Isso ajuda não só eles, né, entrarem ali nessa consciência, né? Mas você também, né? Você ter aquele tempo ali que você vai botar a sua cabeça num lugar para você não perder a paciência. Então, isso funciona bastante aqui, no caso, na minha realidade. Mas, às vezes, você pode ensinar nos momentos, né, de calma da criança outras técnicas, como respirar, né, profundamente, né? Soprar dentro da mão. Isso traz toda uma consciência assim, corporal da criança também, né? Dela perceber assim o corpo dela, as reações físicas dela quando ela perde o controle, quando ela está muito zangada com alguma coisa. Então, assim, já ensinar essas estratégias para as crianças desde pequena, ela já vai conseguir ali reconhecer suas próprias reações, sensações. Por exemplo, você pode ensinar, por exemplo, o número 7, né? Escanear as sensações do corpo, né? Que é, né, você pensar em cada parte do corpo e tentar pensar em como que está esse corpo nesse momento, né? Fazendo com que, por exemplo, ela sinta os batimentos cardíacos, sinta a respiração, a frequência respiratória, né? Enfim, eu vou correr aqui um pouquinho e explicar, mas acho que não. Então, e agora, né, só dando uma pincelada nessas técnicas e também pensando nessa fase da adolescência, né?
como os pais, repetindo, nós precisamos entender que não é um processo, né, uma fase fácil para eles. Eles estão vivendo diferentes tipos de mudanças, tanto físicas, emocionais, né? De identidade mesmo. E aí, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, existem 3 fases, né, na adolescência, nessas fases de desenvolvimento, que tem uma adolescência inicial, né, por volta dos 10 aos 13 anos, tem uma adolescência média, né, entre 14 e 16 anos, e uma adolescência final. É mais uma forma didática de explicar mais ou menos o que acontece nessas fases, né, de desenvolvimento da criança. Então, assim, resumidamente, né, a gente percebe que existe, né, diferenças nessas fases, por exemplo, né, na percepção corporal da criança. Né? Nessa fase inicial, ela tem, né, todo esse processo da puberdade, né, das dúvidas, preocupações com o corpo. Aí, quando ela faz, né, 14 anos, já existe, né, todo aquele momento de insatisfação, tentativa de mudar a aparência. E olha que é interessante, né? Vocês estão vendo que já existe, né, definido que essa adolescente está indo de forma mais prolongada, até os 20 anos, né? 20, 21 anos, você ainda considera ainda esse processo de adolescência, né? Que a gente percebe na nossa realidade que se alongou um pouquinho, né? Os filhos estão cada vez mais na casa dos pais, por exemplo, né, amadurecendo de maneiras diferentes, porque existem todas as novas realidades, né, nesse contexto. Então, por exemplo, né, na questão do pensamento, né, nessa adolescência inicial, o raciocínio é mais concreto, né, já tem o início do pensamento abstrato, e aí depois vai para um desenvolvimento máximo do pensamento abstrato, né, novas habilidades cognitivas. E aí, né, nessa fase final, tem a ampliação dos interesses, do idealismo, esse altruísmo já se define mais, ele consegue, né, se colocar mais assim, em prol do outro, de se colocar no lugar do outro. Enfim, vocês estão vendo aí que são várias, né, diferenças, né, que acontecem nesse processo que é muito intenso. Ele muitas vezes não sabe como agir, como lidar com as coisas, e muitos entram para que a gente vê muito até nas escolas, né, deles estarem com tanta angústia, né, que eles não sabem expressar essa angústia, porque ele não tem alguém que ele possa, né, falar, que eles entram, às vezes, com essa automutilação. A gente vê vários, né, que eles cortam, né, eles fazem esses cortes, né? Esqueci como que é em português, na tentativa de aliviar esse sofrimento, essa dor, né, emocional, tentando aliviar de uma forma que não é negativa, né? Então, como que ele tem expressado, né? Então, a gente também tem que estar ciente de que se você tem um adolescente que ele faz tudo o que você faz, é 100% obediente, se preocupe. Porque isso não faz parte desse desenvolvimento, isso é necessário, ele ter, nessa fase, todos esses questionamentos, essa rebeldia, essa contestação, desenvolver esse pensamento crítico, porque é justamente quando ele já se percebe uma pessoa que ele é único, que ele está saindo ali de uma tutela ali dos pais, que tudo eram os pais, e ele começa então a ter essa identidade única,
E aí ele precisa criar seus próprios valores, as suas próprias ideias. E se ele não passar por esse processo, né, isso, né, pode levar a uma falta de amadurecimento, algum outro tipo de problemas na vida adulta, até problemas sociais, né? Por exemplo, a gente vê por um pouquinho assim na realidade, nos atendimentos, o quanto que aquele jovem, né, que ele não define ali a sua identidade, ele pode ser muito levado pelas opiniões dos outros. Né? Tudo que o outro falar para ele acredita, tudo que o outro indicar para ele acredita, porque ele não desenvolveu aquele senso crítico. E aí ele pode estar mais vulnerável a drogas, né, a outros tipos de riscos mesmo. Então, fique atenta ao seu filho adolescente nessa fase. É realmente intenso essas emoções. A gente tem que entender um pouquinho como é que se dá isso. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Então, né, resumindo, a gente precisa, né, saber se comunicar. Como você tem se comunicado, então, com esses adolescentes? Você tem dado espaço para ele falar? Você tem construído essa comunicação efetiva, né, que também envolve essa comunicação ativa, né? O que é, né, uma escuta, né, uma comunicação ativa? Né, e essa escuta ativa já foi desenvolvido, né, criado já há um tempo, em 1957, como vocês estão vendo aí na tela, por esses psicólogos, Carl Rogers e Richard Forson, e eles, né, colocam assim os benefícios, acho que eu botei aqui embaixo, dessa comunicação ativa, que envolve, né, colocar no lugar do seu filho, e se empatizar com ele, escutar, né, de forma realmente interessada no que ele está falando. E existem algumas frases, né, que a gente demonstra isso, porque nesse momento de conversa, né, com o seu filho, dessa comunicação, toda a sua linguagem corporal, o seu tom de voz, né, o seu olhar vai estar comunicando com esse adolescente. Então, não adianta fingir que está ouvindo, porque essas expressões, nessa comunicação não verbal, ele vai perceber. A gente acha que pode, às vezes, enganar o filho, eu estou prestando atenção, mas a gente não escuta de forma ativa, tentando entender e se colocar, não de forma julgando, criticando, porque às vezes o adolescente começa a falar, aí você já começa a criticar, a condenar aquela reação. Isso só faz com que o adolescente nunca mais sinta vontade de falar nada com você. Porque se toda vez ele vai falar alguma coisa com você, você já critica, você já julga, você já analisa, interpreta, então ele não vai se sentir escutado. Ele não vai se sentir acolhido também. Por quê? Porque como que você, né, deu essa oportunidade de seu filho se expressar? Né? E isso é muito comum acontecer, né, nessa comunicação com o adolescente. Então, é importante a gente não julgar, saber acolher, qualificar, né, suas condutas, né, e não sujeito, né? Falar com respeito, dando exemplo, aquela história, né? O seu adolescente grita com você, fala de maneira rude, você fala, olha, eu quero ter uma comunicação efetiva com você, eu o respeito, estou aqui para te ouvir, então espero que você faça o mesmo. Então, se você faz isso com ele, você pode exigir isso dele, esse respeito. Se você o respeita, né, ele também vai te respeitar. E o que geralmente tanto as crianças quanto os adolescentes eles estão procurando? Eles estão procurando a conexão, né? Essa aceitação. E quando nós
né? Sabemos nos colocar nesse lugar desse filho, enfim, validar essas emoções que eu falei um pouquinho, né? A gente se compromete com essa comunicação mais efetiva, mais positiva e afetiva. Por exemplo, tem um exemplo, né? A gente precisa ser firme, sim, né? Expressar confiança nos nossos filhos. E como eu falei, né? Eu falo com você desde o respeito, não estou gritando com você, e sei que você pode se comunicar da mesma maneira. Já dá, né, essa fala, né, para ele pensar, né, como ele está agindo. Enfim, o importante nessa conexão com seu filho, que a gente tem falado, é ele saber que ele está sendo também aceito, né? Que ele está sendo ali realmente tendo aquele tempo com você, né? Eu coloquei assim que o tempo é o maior presente que a gente pode dar aos nossos filhos. Então, se você vê que seu filho está desconectado com você, não quer conversar com você, né? Então, precisa haver esse reajuste, essa reconexão. E aí existe, né, algumas coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, né? Nesse momento que a gente quer se conectar, como, né, não usar o celular, né, se tiver televisão ligada, rádio, desligar, né, tentar fazer alguma atividade, propor alguma atividade com ele, né? Tentar entender e escutar com calma, realmente interessado naquele. Tem alguns exemplos que eu também posso dar mais tarde, mas é muito importante esse tempo exclusivo, né? Sabendo que a criança ela é prioridade. Tanto é que a minha filha já estava achando que não estava sendo importante. Por quê? Porque eu não estava tendo tanto tempo com ela quanto antes. Então, ela estava falando assim, mãe, então acho que seu trabalho é mais importante do que eu. Então, entender o que está por trás dessa necessidade, dessa conexão da criança. Você já foi adolescente, né? Eu lembro da época que eu fui adolescente, quantos conflitos eu tive, né, com minha mãe, justamente por ela não entender essa fase, né? Enfim, a gente entendendo, estudando, a gente evita, né, que esses conflitos, né, se intensifiquem. Aqui eu coloquei, né, alguma lista que eu posso depois partilhar outra hora, enviar para vocês, de algumas condutas de bom trato às crianças e adolescentes. E praticamente resume assim, né, algumas atitudes que a gente pode ter para fazer, né, para tratar bem as nossas crianças de forma positiva, né, com uma comunicação positiva e eficaz. E assim, a dica mais importante que eu gostaria, né, de fechar essa fala é que nós devemos amar nossos filhos de forma incondicional. E aceitar, né? Esse amor envolve aceitar o filho como ele é, né? Porque se a gente pensar até um pouquinho, né, de como Deus, né, como é o amor de Deus, como Deus se comunica conosco, apesar, né, dos nossos erros, nossas falhas, mas como Ele não nos condena, né? E Ele sabe como lidar com a gente aprende um pouquinho, né, dessa imagem do nosso Pai, a gente pode aplicar isso com o nosso filho. E assim, quando a gente recorre, né, que está escrito assim, quando recorremos à nossa capacidade de amor, proteção e afeto, nossas relações tendem a ser cada vez mais igualitárias. Ou seja, né, a relação com meu filho não vai ser assim, eu aqui em cima, meu filho aqui embaixo e eu, né, tentando impor minhas ideias, mas já muda para uma relação mais igualitária, né? Com autoridade, sim, como pai, mas sem autoritarismo. Torna as relações mais horizontalizadas, sendo necessário desenvolvermos habilidades voltadas para o diálogo,
pelo qual podemos negociar, argumentar e construir soluções que, de uma maneira geral, criam um contexto favorável ao processo comunicativo. Assim, é necessário que pais e filhos sejam capazes de dialogar para que a comunicação seja mais efetiva, incorporando essa prática como um valor, como mais um valor ao convívio familiar. Ou seja, por que incorporando? Porque quando a gente fala nessa comunicação, parece que é uma coisa muito complexa, né? Porque isso tem a ver com o nosso, como a gente falou, né? O nosso histórico, o nosso background. Mas quando a gente pratica, né, diariamente, isso vai se tornar uma prática natural na nossa família. E eu posso dizer, né, de 2 anos para cá, que eu aprendi a não bater nos meus filhos, a não gritar com eles, como eu fui praticando isso, porque muitas vezes eu achava que precisava bater, mas já tem, né, com todos esses anos assim de prática, né? Eu não lembro, assim, eu começo a falar assim, como eu falei, tem mais de 2 anos que a gente está praticando nessa nova forma de comunicação, então, assim, eu não me lembro, né, quando foi a última vez que eu bati no meu filho, que eu gritei, né? A gente aprende a ser firme, sim, a gente aprende a se colocar no lugar do filho, entender essa fase, saber que eles estão, né, aprendendo com a gente. Então, isso, né, que se relaciona com essa comunicação efetiva. Mas, como eu falei, é o importante a gente saber se comunicar, se conectar com o nosso filho e amá-lo do jeito que ele é. Quando ele é aceito do jeito que ele está pronto ali para responder e ter ações e atitudes positivas, mais assertivas também, né? Tanto as crianças quanto os adolescentes. E assim, eu queria deixar esse verso para a gente fechar, porque eu acho que o tempo já voou, que fala, né? Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, espero que vocês possam, né, ter aceitado o meu convite, né, para esse novo processo, essa nova prática. E, assim, qualquer dúvida, qualquer questão, eu vi que eu passei algumas coisas rápido, porque realmente é um tema, né, longo e, enfim, importante, mas que a gente possa cada dia ter famílias melhores, né, e seguindo aquilo que Deus nos mostra, né, nos revela para a gente melhorar a cada dia. Então, acho que por enquanto foi isso hoje. Obrigada pela atenção de vocês. Patrícia, que coisa maravilhosa, porque assim, nós tivemos uma luz tão grande. Nós estamos no nosso 11º dia de campanha, né? A linguagem da girafa. O livro é a linguagem da girafa, mas a campanha é a linguagem do amor. E nós estamos assim, cada dia a gente aprende como nos comunicar com compaixão, com ternura, com mansidão, com temperança, com domínio próprio. Então, assim, como é necessário para cada fase, né? Aliás, é necessário para cada dia da nossa vida a dependência do fruto do Espírito Santo. Porque, assim, tudo que nós precisamos é estar ali, né? Até como você fala, e uma experiência tão viva, né? 3 anos, 2 anos, né? Então, assim, é muito fresca essa experiência. E como que isso traz, assim, segurança para a gente, que quando a gente se coloca para fazer, né? Você colocou, é treino e não é fácil, né? Eu tenho falado muito isso nos vídeos. A linguagem do amor, né? É uma linguagem compassiva, não é fácil para nós, que a gente vem de uma educação
com autoritarismo, ou se não foi na família, ou conhecido, em algum momento nós nos deparamos com essa, eu vou dizer, comunicação violenta. Então, realmente não é algo fácil. E sozinhos, assim, para dizer assim, eu, a partir de hoje, vou pegar todas as dicas, né, que a Patrícia deu e vou... Nós dependemos de Deus, nós dependemos do poder dele, para a gente vencer os desafios do dia a dia, porque o inimigo está aí tentando derrubar todas as famílias, destruir mesmo as famílias, colocar um contra o outro, fazer com que a gente peque. E a nossa boca, ela amaldiçoa como ela abençoa. Então, ela, hoje mesmo, quer dizer, hoje não, porque eu estou fazendo os vídeos, né? Tem um capítulo que diz que a nossa boca, ela nos leva para a vida e nos leva para a morte. Então, isso é muito sério, é muito sério. Então, que nós possamos, com tudo que você hoje trouxe, Patrícia, e poderíamos, né, nossa, nos prolongar no que você tem para dizer, porque realmente é extenso, e eu vou dizer assim, não vou dizer que é complexo, mas a gente passa pelas fases e a gente não sabe lidar com as fases. Então, assim, realmente nós precisamos de clareza do que nós, como nós estamos vivendo, qual é a nossa comunicação. O início foi perfeito. Como é a nossa comunicação? Aí a gente quer ter, então, assim, primeiro eu preciso ter clareza do que eu estou fazendo e compreender aquilo que eu preciso fazer. Então, hoje você trouxe, assim, algo muito riquíssimo. Muito obrigada. Então, agora eu vou deixar, se alguém tiver perguntas para fazer, pode fazer no chat, ou se tiver dúvida, pode clicar no microfone e pode falar, que daí a Patrícia vai nos atender. Será que alguém ficou com alguma dúvida? Foram tantas informações, né? Tantas informações. Então, Mas eu tá. concordo perfeitamente, Miriam, com o que você falou, assim, né? A princípio eu estava falando assim, gente, eu posso ir para um lado mais espiritualizado ou para uma fala mais geral, mais científica, né? Porque o que acontece? Eu não sabia bem qual era o público, mas essa frase final, né, que a gente fala que tem que ser pelo Espírito, isso tem tudo a ver com o fruto do Espírito, e que a gente precisa diariamente. Então, se eu fosse, né, por esse lado, né, com certeza, essa questão do fruto do Espírito, que é amor, paciência, domínio próprio, paz, alegria, mansidão, bondade, são justamente aquilo que a gente precisa ter para a gente lidar, né, no dia a dia com os nossos filhos, não só com os nossos filhos, mas pensando, né, com todos os nossos relacionamentos, no trabalho, com o nosso cônjuge. Então, é aquilo que realmente é o que a gente precisa buscar, né, o fruto do Espírito Santo. E nós temos, né, à nossa disposição. É só a gente pedir, é só a gente clamar. E assim, é gostoso a gente te ouvir dentro desse conceito, não que não tenha a questão do lado espiritual, porque, como você falou, nós dependemos, né? Mas é bom, às vezes, a gente estar olhando por outro ângulo, e aí, quando fechar, fala, sem isso, né? Eu não consigo, por mais que a gente possa tentar, enfim, vai demorar muito e no final não vai dar certo, então a gente tem que ir pelo certo mesmo, né? Eu vou pedir para você, Patrícia, enviar para mim aquela lista lá, sabe, que você passou, e aí eu vou disponibilizar no grupo. Quem não faz parte do projeto Restaure ainda, tem o nosso contato no chat, então você entra em contato comigo ou com o Ricardo, que é o grupo dos homens. Aí nós vamos adicionar vocês no projeto, e aí vocês peçam, porque é a forma que eu vou ter de estar enviando essa lista também. Ou se não peçam para mim, né? Não tem essa necessidade, eu tenho que estar no projeto para receber a lista, não. É só entrar em contato. Mas se quiser fazer parte, será bem-vindo. Não tem ninguém, acho que a Flor Bela está com a mão levantada. Flor Bela, você quer falar? Sim, eu queria perguntar à Patrícia, boa noite.
Que a pergunta da Patrícia, a questão do castigo, eu tenho 2 meninos que não são fáceis. Eu queria saber, Patrícia, a questão do castigo. Então a gente castiga, como pode me explicar? Castiga, não castiga? Então, justamente, né, quando a gente pensa, né, nessa, vamos dizer assim, nova forma, né, de agir, nessa, vamos dizer assim, comunicação mais efetiva, né, a gente já pensa em novas estratégias, né, de lidar com aquela criança, né? Então, por exemplo, a gente tem as consequências, né? Que a gente pode estabelecer a priori, né? Então, o que que acontece? O castigo, ele é muito, assim, né? Tem essa carga muito de punição, uma carga negativa, é uma carga, assim, do que a gente, que nem eu falei um pouco, né? Das consequências que trazem para a autoestima da criança, de fazer com que a criança, muitas vezes, vai levar, assim, vou esconder o que eu estou fazendo para poder não levar o castigo. Então, assim, o que que você realmente quer que a criança aprenda para não repetir aquele erro que você, né, está pensando em castigá-lo. O que que você quer da criança? O que que você quer que ela atinja, que ela amadureça? Partindo dessa ideia, aí você vai estar ali ensinando a criança outras maneiras, então, de se expressar. Por exemplo, seria interessante se você desse o exemplo para a gente trabalhar em cima, né? De que tipo de castigo, que tipo de atitude a criança teve, o que que ela estava querendo dizer com isso. Tem que procurar, praticamente, ela dizer, tem que procurar o fundo do que ele fez, né? Porque quando você fala assim, o castigo, né? Por que que eu já vou pensar num castigo, né? E aí, um pouquinho da sua fala, já pegando, né? Eu tenho 2 filhos que eles são terríveis. O que que você está falando dos seus filhos? Porque se você repete isso vai fazer parte um pouco dessa identidade desse menino. Não é isso que você quer. Você não quer que ele seja terrível. Não, claro. Então, quando a gente fala, a gente tem que ter cuidado para, vamos dizer assim, definir a ação, né? Não baseado no que a pessoa é. Ou seja, o que a criança faz não é o que a criança é. Então, você se comportou mal, seu comportamento foi assim assado, né? Mas não é que a criança é irresponsável, é burra, ou é isso, é aquilo. Não, não é, né? Porque isso você traz uma identidade muito negativa para a criança que vai se refletir na autoestima, por exemplo, dela, na baixa autoestima, enfim. Então, tem que ter muito cuidado com essas falas também, porque exatamente a gente tem que ter consciência, né, do que a gente está, vamos dizer assim, reforçando ou não na criança. Tá bem, obrigada. Pronto, eu sou muito, como eles dizem, a mamãe é muito faladora. Eu gosto de conversar, quando fazem alguma coisa, eu gosto de conversar, porquê, explicar. Eu sou muito, nesse aspecto, eu sou muito paciente, gosto então de explicar porquê, saber o motivo, eu sou assim. Mas eu queria saber neste ponto aí do castigo, se castiga ou não, ou é necessário conversar mais com a criança ou não? Mas Então, quando você fala de castigo, né? Como eu te falei, na nossa abordagem, né, nessa disciplina mais positiva, o castigo tem outra conotação, que não é ligado com essa punição, sabe? Então, assim, quando você fala de castigo, que tipo de castigo geralmente você aplica? Que tipo? vou dar um exemplo. Na semana eles não veem televisão porque tem os deveres da igreja, tem da escola, tem a responsabilidade. Então, o meu castigo é, pronto, porque eles têm telefone, porque fui obrigado por causa do Zoom. Então,
eles têm telefone, mas o Luca não usa mais, é o mais novo, não usa mais, é mais o Matheus que ele faz os deveres no telefone. Então eu digo, punição, digo, já não vais pegar o telefone esta semana ficar 2 dias, o fim de semana não vais pegar o telefone, porque o fim de semana é o fim de semana que eles têm o telefone e podem estar assim um momento com eles. Então a minha punição é essa. Então vou tirar o telefone o fim de semana, ficam sem telefone. Depois a semana toda é a escola, não têm tempo para estar no telefone. Ah, entendi. Essa questão do telefone é muito clássico, né? Esse limite. Assim, é importante envolver, no caso, seus filhos, né, na solução do problema. Uhum. Então, que tipo de combinado você pode ter com seu filho no sentido de que você não vai precisar, por exemplo, tirar o telefone dele, né? O que você, na verdade, pode ter dele, assim, como uma solução para aquele comportamento que de repente, né, não está sendo positivo, né, para ele, né? Tem várias consequências. Então, que tipo de conversa você pode ter com ele, pensando não só nessa conscientização dele, né, nesse tempo que ele está gastando e que tipo, por exemplo, assim, de solução você pode dar para ele? Porque o que acontece? Muitas vezes, se você punir um adolescente, né? Ah, você vai ficar uma semana inteira sem o telefone. Muitas vezes esse reforço pode ser negativo, porque é um período muito grande. E será que esse período grande vai trazer uma mudança mesmo de comportamento? Porque a criança, né, o adolescente, muitas vezes, quando aquela coisa é muito longa, perde o sentido, assim, desestimula, desmotiva, pode ser um efeito mais negativo. Mas se, de repente, né, você já tenha feito com ele aqueles combinados, o que vai acontecer, quais são as consequências, que escolha que ele vai ter, se ele fizer isso, que escolha que ele vai ter se ele fizer aquilo, né? Isso já meio que empodera mais a criança nessas atitudes de ele ser maduro e responsável pelas escolhas dele, né? Até mesmo já explicando as consequências de forma antecipada. Antecipada, sim. Isso, combinando, fazendo os combinados. Obrigada, muito obrigada. Tem que voltar outra vez. Muito obrigada, muito interessante. Temos muito que aprender como mães. Obrigada por tudo. Dela, mas foi como a Patrícia falou, nós precisamos estudar. E hoje nós tivemos uma aula, né? Então, assim, parabéns para todos vocês que estão aqui, que estão buscando melhorar, que estão buscando conhecimento, isso é muito importante. Dentro dessa questão de combinados, eu sempre achei, sempre achei que combinado é válido. E é válido para criança pequena, né, dentro da compreensão dela, é válido para adolescentes, válido para adulto. Combinado, ele é muito eficaz, acredito eu. Tem uma questão de como fazer a criança participar, né, do que pode acontecer com ela. Eu não sei onde, mas que eu lembro desse fato, né, de alguém ensinando. Vamos supor que uma criança derrubou um copo de suco na mesa e já tinha avisado ela, olha, cuidado, você pode derrubar. E sempre essa palavra pode, ela é linda, ela é maravilhosa. Nunca diga assim, você vai cair daí, né? Olha, cuidado, você pode cair. Eu sempre usei o pode. Eu tenho um filho de 12 anos e desde que eu me entendo, assim, né, enquanto mãe, eu trouxe isso, né? Eu fiz pedagogia, depois eu fiz psicopedagogia, então eu tenho um contexto. Mas isso foi treino, né? Porque eu não tinha filho, como que eu ia treinar? Então eu fui treinando, então deu certo. Então esse pode, assim, é uma das coisas que eu tenho orgulho, porque eu sempre usei. Cuidado, você pode isso, pode aquilo. Mas voltando ao copo de suco. Uma criança está lá e você já avisou. Cuidado, você pode derrubar, e a criança derrubou. Então, assim, conforme tiver a minha ação vai determinar. Por isso que eu tenho que respirar, né? Vou cheirar a florzinha, eu vou assoprar a velhinha, vou contar até 5 para mim, né? E pedir realmente que o Espírito Santo me guie, me oriente, e aí vou agir, porque senão é muito difícil. Então, o que eu posso chegar para aquela criança e dizer para ela assim,
E agora, o que a gente pode fazer? Tá vendo? Eu tô colocando, tô validando, e ela vai participar da ação. Aí ela, mesmo pequenininha, ela já tem a noção. Então ela pode dizer assim, pode pegar o pano. E se ela não sabe falar, ela pode ir pegar o pano, vir te ajudar, sabe? E isso, essa construção, ela é tão importante Isso, para o é. vínculo, para a vida, porque aí assim, Já não que ela até vai você derrubar pode. e não que ela vai derrubar Desculpa. o copo para ela se virar depois, não. Mas essa construção ela é maravilhosa, de estar fazendo junto, para resolvendo a situação juntas, né? É uma fala errada, seria assim, tá vendo o que eu falei que ia acontecer, ararará, e você bota culpa na criança, então, enfim, o que seria, né, longe dessa comunicação é justamente trazer para a criança tudo isso que você falou, mas também perguntar para ela, ó, o que que você pode fazer da próxima vez, então, para evitar que isso aconteça? Como é que você pode, então, pode, perfeito, como é que você pode pensar, né, ou ter um cuidado para que isso não aconteça. Então, você joga para a criança já essa reflexão, essa solução de tentar fazer melhor, ou, né, numa outra vez. Isso funciona mais. E dentro dessa questão de castigo também, Patrícia, você até me corrija, né? Eu acho que em vez da gente usar a palavra castigo, usar o castigo, a punição, usar o combinado. Não tem erro. É. Faz os combinados. Aqui, Porque aí ele pode colocar, se, vamos supor, né, combinou isso, mas e daí? Vamos supor que você não cumpra. O que nós podemos fazer então? Né? Porque nós temos dever e direitos. Dever e direitos a gente tem que explicar para os nossos filhos desde os 6 meses. Né? A sim. gente tem que explicar, não. Nós temos que mostrar o que é Isso. direito, né? O que é dever, para eles terem esse contexto. Então, eu acredito que seja algo que vá funcionar. Quando você É. fizer esse combinado, o que pode, o que não pode, e Isso. juntos, né? Às É, vezes isso que eu ia falar, complementando, né? E até responde um pouquinho mais a Flor Bela, é que, por exemplo, eu nunca usei, para falar a verdade, a palavra castigo em casa. Nunca usei. Então, sempre com essa consciência, né? Dessa conotação bem negativa, o que eu uso é consequências, né? A gente tem uns combinados, né? Se não, né, não seguir os nossos combinados, quais são as consequências? Então, sempre assim, né? Consequência ou boa ou ruim. Então, assim que a gente, né, tá, né, assim que eu tô criando meus filhos, né? e é assim, é uma tentativa, e é diária, e às vezes a gente cansa, mas vale a pena, porque serão, sabe, adultos, pessoas, sabe, dignas, honestas, justas, sábias, porque eles fazem parte da construção. Acredito, assim, que eles se colocam como parte verdadeira do que seja uma família. Uhum. E isso faz bem para a gente, porque olha que delícia você poder falar com seu filho, ele te ouvir, ele fazer. Isso é o que nós esperamos, isso é o que a gente deseja. Eu tenho falado todo dia, né, durante a campanha, que, Senhor, nos habilite, né, a falarmos, a exercer com fluência a linguagem do amor. E aí, hoje, essa palestra ela vem assim para engrandecer de uma forma maravilhosa o que nós, né, temos trabalhado até aqui. E nós estamos no 11, vamos até o 31. Então, nós temos dias de aprendizagem. Essa palestra vai ser colocada nas redes sociais, vou disponibilizar nos grupos do projeto. E, assim, divulguem, sabe? Que como faz diferença quando a gente tem um rumo para seguir. Ontem mesmo, uma pessoa do projeto me procurou falando sobre o filho de 1 ano e 4 meses, e aí eu já tenho um contexto, passei para ela, mas falei, olha, amanhã nós vamos ter uma palestra muito importante. Então, eu acredito, assim, que é mais um agir de Deus na nossa vida, né? Pelo projeto, por meio do projeto, que o projeto é do Senhor. Então, se ninguém mais tiver perguntas para fazer, eu vou fazer uma oração e nós vamos finalizar por aqui. Não? Então,
Assim que a Patrícia passar para mim o material, eu envio no grupo também. E vou estar sempre, né, de acordo com as minhas possibilidades, à disposição de vocês. Eu Vamos posso orar te então? passar a apresentação do PowerPoint também, se posso disponibilizar. Ai, ok, que daí Aí também tem eu tudo a sequência. Patrícia, eu ia fazer uma oração, mas você pode fazer a oração final para nós? Claro, com certeza. Querido bom Pai, Deus de amor, Deus eterno, te agradecemos, Senhor, imensamente pela oportunidade que o Senhor nos deste de aqui juntos com esse projeto Restaura, refletirmos, Senhor, sobre as nossas ações, para que possamos, Senhor, cada dia melhorar e fazer, Senhor, aquilo que o Senhor nos pede que façamos. Nós somos pais, não é fácil, Senhor, mas com o teu poder, o poder do Espírito Santo, somos, Senhor, capazes, se buscarmos a Ti e colocarmos em prática, Senhor, aquilo que o Senhor nos pede, seremos capazes de formar cidadãos, filhos para o Teu reino eterno. Que possamos, Senhor, ter consciência dessa nossa missão, que possamos estar atentos à voz do Seu Santo Espírito, que o Senhor possa derramar o fruto do Espírito Santo em nossas vidas, Senhor, e que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada, seus filhos, todos, Senhor, para que cada um deles, Senhor, seja guiado com a tua mão poderosa, para que eles sejam filhos com saúde física, mental e espiritual. Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Patrícia, muito obrigada. Né? Eu agradeço imensamente a sua disponibilidade, o seu coração, né, de ter se voluntariado para nós. Né? Então, é mais um anjo, eu falo que Deus, ele escolhe mesmo. E eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigada pela participação, obrigada pela palestra. Eu agradeço também a cada participante que esteve aqui, né, ouvindo, aprendendo um pouco mais. Isso é muito bom. Parabéns para você que esteve aqui. E vamos, né? Tem pessoas que já pediram, que não puderam estar presentes, mas já pediram para enviar. Agradeço ao Ricardo Vivan também, nossa mídia, que hoje nos ajudou e está, né, sempre com a gente. Muito obrigada. E obrigada a Deus, né, por esse encontro e pela vida de cada um. Muito obrigada. Amém. Que Deus te abençoe, Miriam. Continue te abençoando à frente desse projeto maravilhoso, transformador. Amém. Deus te ilumine sempre. Amém, amém. Você também. Meninas, um beijo. Meninos também que estiverem aí. Fiquem com Deus e até quinta-feira.